você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo. Nesta tarde de sexta-feira, nós vamos saber um pouquinho mais sobre o câncer de mama. E sempre que tivermos a oportunidade, falaremos sobre este assunto, que é claro de utilidade pública, que todos devem estar sempre atentos, né? Hoje quem tira as nossas dúvidas aqui é a doutora Regina Maura Zettoni, que é médica ginecologista. Antes então de convidar os nossos telespectadores a participarem do programa, porque câncer de mama gera mesmo muitos questionamentos, né? Quero te agradecer a presença, doutora. Obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço, Denise, agradeço o convite, agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com os telespectadores da Hit TV e poder estar esclarecendo alguma coisa que surja dúvida, especialmente nessa doença, né? Que é o maior medo que a mulher tem é de ter essa doença, né? Com certeza. E olha, todos então... Acontece também com homens, né? Também você vai falar também, um pouco mais com mulheres, né? É. Mas todos têm que ficar muito atentos. Inclusive, as mulheres é que têm a fama de buscarem mais ajuda médica e aí ajudarem os seus companheiros. Então, para o câncer de mama, as mulheres esperam a colaboração dos companheiros também, né? Para esse apoio, para essa lembrança de ir ao médico. A gente vai comentar tudo aqui sobre o tema durante a tarde. Eu chamo você para participar desse programa. O programa Consulta ao Doutor, ele é feito com muito carinho para você que nos assiste, para que ele seja especialmente para você. Eu conto com a sua participação. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pela internet. Nós estamos em várias redes sociais, mas a nossa rede social favorita é o Facebook. Acesse facebook.com/consulta ao doutor, curta a nossa página e compartilhe com seus amigos e familiares, pessoas que você deseja que fiquem muito bem informados. E olha, falar sobre saúde é uma delícia, porque tudo que a gente puder fazer para prevenir, e ainda que não dê para fazer a prevenção, tudo que a gente diagnostica precocemente é mais fácil de tratar. É assim com o câncer de mama, não é, doutora? É isso mesmo, Denise. Você falou muito bem agora. No câncer de mama a gente não tem como prevenir, mas temos como fazer diagnóstico precoce. E essa é a grande luta dos médicos, da Sociedade Brasileira de Mastologia, para que se faça mais diagnóstico precoce, porque as cirurgias elas são menores, elas são menos mutiladoras, são cirurgias conservadoras que você pode fazer, o tratamento ele pode alcançar com uma grande chance a cura. Então é muito importante mesmo realmente o diagnóstico precoce. Você falou muito bem aí no início. Se não dá pra gente prevenir, né, que a gente possa fazer todos os exames regularmente. Queria que você falasse um pouquinho pra nós, doutora. As mulheres sabem que tem que ir ao médico uma vez ao ano. Mas mulheres de vez em quando passa um pouco de tempo, esquece. Quando percebe, às vezes passaram 3 anos. Fala, nossa, Perfeito. Mas meu exame tem 3 anos. Se assusta e realmente o tempo passa muito rápido. A vida moderna é muito agitada, muita correria. Quando você vai ver, passou. Mas o ideal é que a mulher, ela marque em algum lugar, coloque o seu celular para despertar, faça alguma forma, ou peça ao companheiro, ao seu marido para avisar, olha, todo mês. Ou que ela faça, por exemplo, o seu exame anual no mês do seu aniversário. Perfeito. Né? Ou no mês do aniversário, ou 3 meses antes do Natal. Ou seja, que ela procure ter uma data certa para ir, para não esquecer. É importante para a sobrevivência, para a longevidade, para a cura de qualquer tipo de doença que se faça, qualquer uma doença que for diagnosticada precocemente, obviamente ela tem muito mais chances de cura. Então a importância da visita anual ao ginecologista. A mulher também não é só órgãos genitais, né? Porque tem gente que fala, mas vai examinar minha mama? Eu vou ter que tirar a blusa? O ginecologista geral, ele tem a obrigação de examinar as mamas, sim, todos os anos, na consulta anual, em qualquer consulta, seja quando a mulher está grávida, examine-se a mama, sim. Todas as mulheres que podem achar estranho, pode até haver um constrangimento, mas é bom que você fale aqui, porque quando chega na consulta, para ninguém ficar constrangido, então é algo que tem que fazer, e é para nossa saúde, né?
Com certeza. O médico pode detectar uma descarga papilar, sair um pouquinho de líquido da mama, pode detectar algum nódulozinho na mama, não dá para saber se é nódulo sólido ou se ele é cístico, mas dá para palpar. Pode ver algum tipo de eczema, dermatite, inflamação na pele da mama, inchaço da pele, ou até gânglios na axila. Gânglios são nódulozinhos, linfonodos na axila da mulher. Tudo tem que ser notado, diferença de tamanho, se tem algum abaulamento, alguma retração, se o mamilo está para dentro, está para fora. Ou seja, são coisas que o médico bate o olho, ele já vê se tem algum significado patológico ou não. Então é importantíssimo fazer exame de Papa Nicolau, fazer o toque, fazer os exames de rotina que a gente faz, sejam de imagem ou sejam de sangue, de urina, mas fazer o exame da mama. A mulher, a partir dos 40 anos, é preconizado que faça anualmente a sua mamografia, muitas vezes um ultrassom de mama também complementar, e esse conjunto de dados, a mão do médico, o exame radiológico e o exame ultrassonográfico formam um diagnóstico que você pode dizer, não, está tudo bem, fique tranquila, volte o ano que vem, ou, olha, detectamos alguma coisa, volte em 6 meses. Ou então, vamos prosseguir, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer uma punção com agulha grossa, enfim, vamos chegar a um diagnóstico para ter segurança que essa mulher não tem nada. Perfeito. Então, deixa eu voltar na questão do exame. Então, a mulher precisa ir ao ginecologista ainda que ela não tenha iniciado sua vida sexual, né? Algumas mulheres hoje deixam para casar mais tarde, aí tem início a sua vida sexual um pouco mais tarde, né? Aí preconiza-se a partir dos 25 anos, que se ela não tem ainda atividade sexual. Vai ao ginecologista e vai haver o exame das mamas. Vai haver o exame das mamas, com certeza. O exame ginecológico, o habitual e o exame das mamas. Tá. E o Papa Nicolau também se faz em mulheres virgens? Normalmente não, até os 25 anos não. Não se faz. Depois dos 25 anos, sendo virgem? Pode ser colhido com um cotonete, com uma escovinha, mas ele acaba perdendo um pouquinho da acurácia, mas é ideal que se faça assim. Tá. Por que eu pergunto isso? Você vai ao ginecologista, você sai de lá com exames que são padronizados, são obrigatórios da mulher fazer todo ano. Exatamente. O das mamas, ultrassom de mamas ou mamografia, isso é feito só a partir dos 40 anos? Não, depende. A mulher antes dos 40 anos, a gente pode decidir até por fazer uma mamografia. Se ela tem antecedente familiar importante, ou de câncer de mama ou câncer do ovário, que é a mesma linhagem celular. Se alguma tia, uma prima, irmã, mãe, avó, alguém da família teve ou câncer de mama ou de ovário, você pode começar antes. Ou se você tem uma suspeita na palpação, alguma alteração no exame clínico que leve a suspeitar do câncer, você pode fazer antes a mamografia. E muitas vezes a mulher, quanto mais jovem ela for, mais densa, mais glândula a mama tem e menos gordura. Vai ficando mais velha, vai substituindo a glândula por gordura, fica mais fácil de ver a imagem da mamografia. Quanto mais jovem, é mais difícil, é mais densa, tem mais líquido, mais fibras e fica mais difícil. Então, muitas vezes a gente lança a mão da ajuda do ultrassom também, para o ultrassom facilitar que veja algumas lesões que não são vistas na mamografia. Que a mamografia tem uma fama péssima, de que dói muito, mas né? é um exame importantíssimo. Tem que fazer. Tem que fazer sim. Tá, dói para tirar a sobrancelha também. Dói para fazer depilação. Depilação também Mulher dói. tem várias dores na vida porque ela passa para ficar bonita. Perfeito. Agora, para ficar com saúde, tem que passar por essa. Isso, perfeito. Tá. Não havendo, o médico fez o exame, então apalpou aí essas mamas e viu que não tem nada. Ele pode não pedir esse ultrassom de mamas. Estou falando de uma mulher que não está ainda acima dos 40 anos. Pode não pedir. Não pedir. Pode não pedir. Às vezes existe a facilidade, o acesso, a paciente tem um convênio médico, ela fica mais tranquila, é um exame que tranquiliza muitas mulheres. Eu gostaria de fazer um exame. Tudo bem. Então a gente pede e lança a mão desse exame. Às vezes aparecem realmente alguns cistos que são normais. Cistos, em geral, eles são benignos. Você falou de gânglios também, que linfonodos, né? Isso. Linfonodos são os chamados gânglios, né? Normais. Que se fala
Muitas mulheres têm linfonodos na axila habitualmente. Faz a mamografia, aparecem linfonodos de aspecto habitual. Tá. Faz ultrassom, tem linfonodos axilares de aspecto habitual. Por quê? Fez a cutícula, veio um machucadinho, machucou a mama, virou... qualquer coisa, aparece um linfonodo, perdão, né? Um gânglio, falando mais... menos tecnicamente, na axila. Tá. Então, não é para assustar. Às vezes, sim, um linfonodo maior, grande, doloroso, que ela sente ao tocar a mão, esse deve ser pesquisado. Mas linfonodos habituais, vistos à mamografia, não são perigosos. Tá. E o Papa Nicolau? A partir de que idade? O Papa Nicolau, a partir do início da atividade sexual, se for aos 15, 16, 17, 25. Depois dos 25, a gente recomenda que faça, independente de ter ou não a atividade sexual. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Alguns países já fazem até a cada 3 anos, se você tem exames regularmente negativos, que são normais, passam a fazer a partir, depois de 3 anos. No Brasil ainda se faz anualmente e a cultura, ela já faz parte da vida da mulher. A mulher que não faz todo ano, ela fica preocupada. As mulheres vão para fazer anualmente. Tá. É uma tranquilidade que se tem, né? É um exame barato, um exame simples, não doloroso, não invasivo, não tem por que não fazer. Tá. Vamos conversar com uma telespectadora que está na linha lá. E tem dúvida. É a Solange, fala conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Solange, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora a respeito do exame que eu fiz, a mamografia. Tá. Não deu nada. Aí eu fiz a ultrassom, aí constou um cistozinho. Aí a médica pediu que eu procurasse uma mastologista. É normal? Oi, Solange. Obrigada por sua pergunta, viu? O cisto, eu acabei de falar para a Denise aqui, o cisto, ele pode ser normal, habitualmente ele é benigno. Então, você foi um achado de exame, você não sentia nada, ela deve ter visto só, a médica deve ter visto no exame de ultrassom. E a gente acaba, quando é ginecologista geral, acaba encaminhando ao mastologista para ter uma certeza de que realmente não é nada. Mas provavelmente, Solange, não deva ser nada. Você não falou a sua idade, mas habitualmente um cisto na mama, ele não tem significado patológico. Perfeito. Então, claro, se a médica pediu para ela buscar essa mastologista, consulte um mastologista, ouça dele, você não tem nada, fique tranquila, ele pode te devolver para o seu ginecologista geral para passar a fazer habitualmente seu exame ou achar que deve seguir com o mastologista porque tem alguma coisa mais específica. De qualquer forma, você falou aqui que é um achado de exame e achados de exame geralmente trazem algo bem recente, né? A pessoa não sente nada, pode ser algo precoce. Não, pode ser algo precoce, no caso do cisto não é um sinal de malignidade, não é um sinal de preocupação. Tá. Agora, Solange, obrigada pela sua participação, viu? Obrigada pela pergunta. Claro que você falou que cisto é normal, mas havendo alguma alteração e não ficando claro, às vezes, o que do que se trata, você falou que pode pedir para acompanhar isso. E que é normal. E que acompanhando, muitas vezes, você vai falar para esse paciente, olha, não é nada. Daqui em diante, vamos seguir anualmente, como era antes. Exatamente. Porque quem está em casa, eu sei que isso gera qualquer coisa que a gente tem que exige aí um acompanhamento fora do habitual, que nesse caso é anualmente, né? Vai gerar uma ansiedade, uma preocupação que pode ser desnecessária, né? Na verdade, se você está fazendo acompanhamento, é desnecessária, né? Porque é aquilo que a gente fala, cancerofobia, né? As pessoas têm medo de ter câncer. E, é claro, na mama é pior ainda, né? Porque a gente via antigamente as mulheres morrendo de câncer de mama, sendo mutiladas, saindo depois de uma mastectomia sem as mamas. Isso é muito assustador. A mama para a mulher, ela é um fator de autoestima, é um fator da qualidade de vida dela. Então, assusta mesmo. Agora, uma vez que o médico diz, você venha semestralmente, às vezes vem 1, 2 vezes, na terceira vez já dá a liberdade de dizer, olha, isso não era nada mesmo, fique tranquila e passa ao controle anual e isso é natural que a gente faça, é muito comum a gente fazer. Às vezes esse controle semestral mostra 6 meses depois, peraí, apareceu alguma coisinha, aumentou o tamanho, precisamos fazer mais exames, vamos fazer uma biópsia, vamos ver o que é. A mulher tem que ter a segurança, escolher bem o seu médico. E é o que eu falo, né? Quando a gente tem alguma doença, a gente tem que escolher
confiar e se entregar. Entregar porque o médico sabe o que está dizendo, o que vai fazer e dá para o segmento que ela deve fazer. Perfeito. Tem que escolher o médico e confiar com certeza. Essa relação é muito importante, né? Porque quando você tem o seu médico ali pronto para te atender sempre que você precisar, né? Então, hoje em dia, os médicos dão o número do celular para os pacientes, porque uma paciente nessa situação, e eu falo uma porque é mais frequente em mulheres, mas a gente pode falar dos homens também, alterando algo na rotina dela, algo que ela perceba ali num toque ou uma dor diferente, alguma coisa que aconteça, ela pode ligar. Porque muitas vezes, a gente comentou aqui antes do programa começar, você fez a sua visita anual ao ginecologista, fez todos os exames, estava tudo certo. 1 mês, 2, 3 depois, você percebeu alguma coisa diferente. Você vai esperar só a sua próxima consulta, só porque você acabou de fazer os exames? Com certeza não, né, Denise? Com certeza. Notou qualquer alteração. Hoje, as mulheres, vamos dizer, não se indica tanto o autoexame, mas eu ainda acredito no valor do autoexame. Justamente nesses casos, a mulher só vai voltar daqui a 1 ano ao ginecologista. Daqui 3 meses começa a crescer um nódulozinho, ou aparece um eczema no bico do seio, uma dermatite, uma inflamação, a pele coçando, alguma coisa assim. Vai esperar? Não, ela está se olhando, ela se conhece. O autoexame é muito importante para a mulher se conhecer. A mulher tem que se conhecer. Ela tem que saber o que é normal para ela, para saber se aparece alguma coisa estranha, ela saber que já não é normal. Peraí, eu preciso procurar meu médico, eu preciso ver o que está acontecendo. Imediatamente, descobriu alguma alteração, procure o seu médico. Não precisa ser de madrugada, nem no sábado, no domingo. Mas, assim, ao primeiro momento que puder conversar com o médico, nunca é uma emergência, né? Eu até, às vezes, brinco. É uma coisa que, às vezes, faz a mulher ir para o pronto-socorro de madrugada. Põe a mão na mama e sente um nódulo. Ou o marido encosta, sente um nódulo. Vai correndo para o pronto-socorro. De madrugada. Não vai ter mastologista lá. Perfeito. Às vezes não tem nem o ginecologista lá, mas o clínico ele vai acalmar, vai dizer, olha, fique tranquila, vamos fazer um ultrassom amanhã, no primeiro horário, vai procurar um mastologista, vou indicar, um colega, tal, assim, e aí para tranquilizar, mas não é nunca uma emergência. Dá tempo de fazer, marcar a sua consulta com tranquilidade, ir ao médico, lógico, não vai deixar passar meses. Né? Notou alguma diferença na próxima, é o que eu digo, o próximo dia útil seguinte já procura marcar sua consulta. Perfeito. E aí, essa indicação do mastologista, ela geralmente é dada pelo ginecologista, né? Ninguém vai direto buscar o mastologista, não, né? Não, dificilmente. Às vezes vem, né? E como eu atendo ambulatório de mastologia em hospitais, às vezes a paciente, a maioria vem encaminhada do ginecologista, mas algumas se assustam mesmo. Se assustam, olha, ninguém me mandou, mas eu senti. Tá, meu sutiã está amanhecendo manchadinho de sangue. Então, eu tenho uma a gente chama de descarga papilar, né? Está saindo sangue ou está saindo leite do meu seio, qualquer alteração, ela vai procurar e quando encontra um mastologista à disposição, ela vai no mastologista. Às vezes, ou o município não tem um mastologista, ou a unidade básica que ela frequenta não tem, ou o convênio dela demora para marcar um mastologista, ela acaba indo no ginecologista geral, que pode muitas vezes tranquilizar essa paciente. Mas, às vezes, ele precisa também do auxílio do mastologista para dar uma opinião mais firme. Ou não é tranquilo, fique sossegada, ou vamos seguir em frente. Doutora, são vários os tipos de câncer de mama, é isso? Quando a gente fala câncer de mama, a gente está falando de algo bem genérico, né? Alguém te diz que teve um câncer de mama, não te dá uma noção do que foi uma doença nas mamas, mas você precisa saber qual foi o tipo de câncer. Você tem tipos histológicos diferentes, né? Que é o tipo da biópsia, uma diferente da outra. E hoje se faz também um exame que se chama imunohistoquímico, que vê exatamente a genética do tumor, né? Se tem receptor de progesterona, se tem receptor de estrógeno, se é sensível a um determinado medicamento que é um anticorpo monoclonal, a biologia do tumor em si. Então, são vários tipos. Além do que, o mesmo tipo, para uma pessoa e para outra, se manifesta de forma diferente.
Cada organismo tem uma resposta, a cada diagnóstico é feito num determinado momento. O momento do diagnóstico ele é importante, se já tem metástase na axila, se já tem metástase no restante do corpo. É uma grande preocupação a metástase? É uma preocupação. Para qualquer tipo de câncer ou nas mamas mais? Para qualquer tipo de câncer. Tá. Metástase é preocupante sempre. Na mama, o tamanho do tumor é importante. Dependendo do tamanho, ao invés de você fazer a cirurgia, você faz primeiro a quimioterapia para reduzir o tamanho de tumor e poder fazer uma cirurgia não mutilante, uma cirurgia que a gente chama de conservadora. E segura, ainda assim. Segura, com certeza. Porque a grande preocupação das pessoas, ainda que façam o procedimento aí antes da cirurgia, é se essa cirurgia deve ter uma margem, né? Exatamente, sempre com segurança, com margem de segurança. Por isso você diminui o tamanho do tumor. Quanto maior ele é, a margem tem que ser maior. Né? E aí... O tecido em volta pode estar comprometido, então você sempre reduz para poder fazer a cirurgia. E hoje existe até uma lei federal que todas as mulheres têm direito e devem ser reconstruídas, devem receber a reconstrução mamária no momento da cirurgia, desde que clinicamente seja possível. Desde que o caso dela permita, ela já recebe, e os hospitais públicos hoje fazem mesmo. Tá. Claro que nesse caso não é nada estético, mas é reconstrutor, né? É uma reconstrução. É óbvio que é uma questão estética também, estético, mas é a questão que eu falei da autoestima, da vida da mulher, da qualidade de vida e do bem-estar psicológico dela, inclusive. Com certeza. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas já estou anotando aqui. Eu quero saber se quando acontece um câncer de mama, se ele acontece só numa mama, você pode acometer as duas, tá? Pode. Não responde ainda. Daqui a pouco você explica mais pra gente, porque é a grande preocupação de quem tá em casa. Então, primeiro falar sobre câncer, né? Ninguém quer ter câncer. E a ideia é que a gente consiga diagnosticar, vendo a doença, consiga diagnosticar rapidamente, para que o tratamento seja estabelecido aí o mais rápido possível. Você falou da reconstrução, e aí tem um problema. De repente, uma mama foi atingida, a outra não. E vai haver a reconstrução desta mama que foi retirada, no caso. Ela vai ficar diferente da outra. Aí a pergunta que eu faço é se vai haver uma intervenção na outra mama também, para que elas fiquem o mais semelhante possível, né? Na sua simetria natural, né, que somos assimétricos, mas claro que deve haver aí algo que se pareça, né? Como se fosse a natural mesmo. Como alguém que busca ter mamas maiores e faça alguma intervenção cirúrgica. Daqui a pouquinho, então, a doutora Regina Maura Zettoni, que é ginecologista, tira as nossas dúvidas aqui sobre câncer de mama. Participem, viu? Eu sei que são muitas perguntas sobre este tema e nós estamos te esperando pelo telefone, pelo Facebook. Aproveita para participar. O tema aqui é saúde. Você sabe que prevenção é a palavra-chave. Às vezes não dá, mas tudo que dá para a gente fazer para prevenir qualquer doença, se está nas nossas mãos, então nós vamos fazer. E é preciso investir, é preciso que você dê o primeiro passo. Doutora Regina Maura Zettoni é nossa médica ginecologista, que hoje tira as nossas dúvidas aqui sobre câncer de mama. Nesta sexta-feira, doutora, o câncer de mama, ele atinge só um lado, ele pode afetar as duas mamas. O que acontece mais? Normalmente, quando se faz o diagnóstico, ele está de um lado, mas existe uma alta probabilidade da mulher ter na outra mama também. Então, a mulher que teve o câncer numa mama, já sofreu a quimioterapia, já sofreu a cirurgia, já fez a sua radioterapia, ela tem que ficar controlando a outra mama, porque ela tem maior probabilidade do que quem nunca teve câncer, de ter câncer na outra mama, na mama contralateral que nós falamos. Doutora, nós tivemos uma atriz muito famosa, que é a Angelina Jolie, que fez um exame onde foi detectado, então, que ela teria uma porcentagem muito grande de ter câncer de mama. E aí ela decidiu, então, retirar as mamas. E claro que ela continua com as mamas, silicone, prótese de silicone, enfim, reconstruiu, né? Então, esteticamente, tá perfeito,
Mas ela retirou as mamas para não sofrer com o câncer de mama. Que exame foi esse que ela fez? Então, você lembra que eu falei no comecinho, se a mulher tem um antecedente de câncer de ovário ou de câncer de mama, na mãe, na tia, na prima, em alguma parente de linhagem direta, ovário ou mama. Porque no caso da Angelina Jolie, a mãe dela teve câncer de ovário, não foi de mama. Perfeito. Aí faz um teste genético, que é o teste de mutação genética, BRCA1, BRCA2, que foi o teste que ela fez, que resultou positivo no caso dela, e ela optou, naquele dado momento, por fazer a adenomastectomia que nós falamos, que é a retirada da glândula, preservação da papila, dos mamilos, e a preservação da pele, onde foi colocado silicone e foi totalmente reconstruída. Ela já está, se já não fez, está para fazer a oforectomia, que é a retirada dos 2 ovários. Porque mesmo ela tendo tirado as mamas, ela ainda tem a chance de ter o câncer no ovário. Então, por isso a gente pergunta numa consulta para a mulher, você tem ou teve algum parente, alguém da família sua, da sua mãe ou do seu pai, que tem ou teve câncer de mama ou de ovário? Perfeito. Então, é importante sempre a mulher saber dos antecedentes dela, né? Perfeito. E ficar realmente de olho. Normalmente, quando a linhagem é familiar, os casos eles vão acontecendo a cada geração mais precocemente. Então, às vezes, a avó teve com 70 anos, a mãe teve com 55, a filha aos 40 já acha um nódulo, vai ver e é positivo, e a filha dela também tem que ficar de olho com 20 anos, porque num momento, às vezes até cedo na vida dela, ela pode diagnosticar um câncer de mama. Tá certo. Tem telespectadora na linha, doutora, quem fala conosco é a Roberta, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Oi, Roberta, tudo bem? Oi, graças a Deus. Paz, princesa, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode fazer sua pergunta para a doutora. Obrigada pela confiança, viu? Obrigada. Eu vejo sempre vocês, já liguei algumas vezes. Eu quero expor o seguinte. Primeiro, falar uma bênção. Eu tinha um cisto na mama esquerda que era preocupante. Olha que só tinha 23 anos. Aí o médico fez o que a médica falou, né? Manda para ultra, da ultramama, fiz até a mamografia mesmo, e não deu muita preocupação, mas mandou acompanhar, disse que em 6 meses. Aí, isso eu já estou com 32. Ontem eu fui fazer o exame e na mama esquerda, da esquerda, não tem mais nada, graças a Deus, não tem mais nada. E na mama direita, aí eu estou aqui com o exame, eu queria perguntar para a irmã, a doutora, pode perguntar. De auxiliar. Aí assim, na esquerda, graças a Deus, não tem mais nada, mas na direita está assim, ó. Observa-se a presença de um cisto simples, 4x3 vezes 3x3. E observa-se também na mama direita um nódulo hipoecogênico sólido, de contorno regular, de crescimento paralelo na superfície cutânea, medindo 15,0 vezes 6,8 milímetros. Aí tem entre parênteses TXAT, localizado na mama direita. Aí aqui tem uma pergunta, fibroadenoma, o que seria isso? Então, Roberta, obrigada por sua pergunta, viu? É um assunto diferente do câncer de mama, né? A gente acaba falando agora em alterações fibrocísticas da mama, alterações funcionais benignas da mama, onde podem aparecer nodulações, podem aparecer cistos, que variam com o ciclo menstrual da mulher, com o nível hormonal, e por isso ela teve um cisto aos 23 anos e aos 32 esse cisto sumiu. Apareceu um nódulo sólido de 15 milímetros, né, que ela descreveu, 1,5 centímetro mais ou menos, que ele tem uma orientação paralela à pele, contornos regulares, que muito provavelmente é um nódulo benigno, e por isso interrogou o fibroadenoma. O fibroadenoma é um nódulo benigno, né, como eu já falei, e que somente ele preocupa, ou a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial se ele crescer muito, se ele for muito grande, ou se ele, nessa avaliação semestral, ele crescer mais do que o esperado, e aí tem que se fazer uma biópsia por agulha grossa para confirmar
esse diagnóstico. Nesse momento, ela realmente não precisa fazer mais nada, viu, Roberta? Você não precisa fazer mais nem, a não ser controlar com o mastologista semestralmente para ver esse crescimento. Não havendo alteração nenhuma, nem aparecimento de outras lesões ou outras alterações, você vai controlando semestralmente esse seu suposto fibroadenoma, porque não tem um diagnóstico anatomopatológico, né, de biópsia, mas que 99% de chance aí de ser benigno, tá bom, Roberta? E a Roberta, com o relato dela, então ela já mostra aqui pra gente que quando teve aos 23 anos uma alteração aí na outra mama, né, acompanhou também um pouquinho mais de perto, depois esse problema sumiu, ele desapareceu, agora ela tem uma outra alteração na outra mama, vai fazer o mesmo acompanhamento, um pouquinho mais de perto, mas que provavelmente, então, não vai ser nada. Mas não pode deixar de fazer esse acompanhamento. Porque é o que eu falei. Se ele crescer, ele pode não ser um fibroadenoma, ele pode ser um outro tipo histológico e que nós temos que diferenciar. Se ele se mantiver do mesmo tamanho, um crescimento muito lento durante o restante da vida dela, ele não vai causar muito transtorno, não. Caso ela ainda tenha muita dúvida, muito medo, seja muito ansiosa, pode-se fazer a biópsia também, mais para tirar a cisma do que por outra coisa, porque realmente ele é tranquilo. Perfeito. Tem mais telespectadora na linha, agora eu falo com a Wanda de Itapevi, São Paulo. Oi, Wanda, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria falar para ela assim, eu estou com 8 meses, que eu estou com 4 cistos na mama direita e eu gostaria de perguntar para ela se é necessário tirar, me incomoda muito, ele é muito dolorido. Os cistos na mama direita, é isso? Na mama esquerda. 4 na mama esquerda. Faz quanto tempo? 8 meses. Ela não está grávida, né? Não é isso que eu entendi. Ela não está de 8 meses de gestação. Não é isso. Você não está gestante, né? Não. Você faz 8 meses que descobriu 4 cistos na mama esquerda. Aham. Tá. E aí você está fazendo acompanhamento com o médico? Sim. E qual a conduta que ele passou para você? Ele falou para você esperar, ficar tranquila, e é você que quer ver se pode tirar esses cistos? Isso. Eu passei ontem com ele, eu perguntei para ele se tem um tratamento que retira o líquido, né? Aí eu cheguei a perguntar para ele se era necessário eu fazer esse tratamento. Ele falou que não, porque são 4, mas é pequenininho. Aí eu falei, doutor, mas eu sinto muita dor. E durante 8 meses, eles não botaram ainda nenhum remédio. Eu não sei se existe remédio para cisto. E incomoda muito quando está perto de descer para mim, até para me pisar no chão me incomoda. Tá. Quantos anos ela tem? Quantos anos você tem, Wanda? 37. 37. Bom, Wanda, obrigada por sua pergunta também. São dúvidas que surgem realmente, Denise. Aí é o seguinte, o tamanho do cisto e os sintomas são preponderantes naquilo que você vai ter que fazer. Se o cisto for grande, facilmente palpável e for simples de se fazer uma punção e esvaziar esse cisto, a gente faz esse procedimento. Agora, pelo que você disse, seus cistos são pequenininhos, então não existe essa necessidade, não existe alguma coisa de procedimento que você faça para melhorar os cistos. Medicamento também, os medicamentos que a gente dá para essa dor na mama, Wanda, são medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Não adianta a gente, às vezes tem médicos que prescrevem vitamina E, não tem comprovação científica de que a vitamina E seja realmente redutora do tamanho do cisto ou do sintoma mamário que a paciente tem pela presença do cisto. Então, não existe realmente um outro tipo de medicamento que ele pudesse ter te dado, a não ser analgésico, anti-inflamatório. Existe sim um outro medicamento que a gente dá, inclusive no câncer de mama, que ele é um anti-hormônio que diminui bastante o efeito do hormônio na mama, mas ele tem muito efeito colateral, tem que ser em caso selecionado de uma dor muito grave, que te tira da atividade normal, que seja realmente uma dor que incomode demais para se avaliar junto de você se deve
realmente tomar um medicamento que tenha tantos efeitos assim. No seu caso, um anti-inflamatório, um analgésico, ele deve resolver, mas também não deve tomar muito. Melhora muito para você esses sintomas, que como eu falei para aquela outra telespectadora que nos ligou, das alterações funcionais benignas da mama, o seu caso, os 4 cistinhos, eles fazem parte dessas alterações, são alterações hormonais, que melhoram muito com atividade física regular, pelo menos 5 vezes por semana, especialmente atividade aeróbica. Tá. Se você reduzir a quantidade de sal na comida, procurar comer os alimentos com menos sal possível, menos gordurosos, reduzir, se fuma, parar de fumar ou pelo menos reduzir a quantidade de cigarro. Isso são fatores que são benéficos, que ajudam a esses sintomas mamários. Atividade física, se quiser fazer hidroginástica, se quiser fazer caminhada, se quiser andar de bicicleta, fazer corrida, qualquer atividade física ela é muito benéfica por todos as substâncias, neurohormônios que libera-se na prática da atividade física, pela regularidade do metabolismo, da transformação hormonal que é feita na gordura, a paciente acaba também reduzindo um pouco o peso, e uma dieta equilibrada também e com pouco sal. Tá. Tem pergunta aqui, doutora, a pergunta se é normal a mama ficar dolorida mesmo fora do período menstrual. Aí tem uma pergunta, ela faz um outro comentário. Já fiz uma biópsia há 1 ano, que não deu nada, e agora na outra mama apareceram 3 nódulos. Faz acompanhamento com o mastologista, que disse que é para fazer os exames só daqui a 1 ano. Mas ela reclama que a mama fica muito dolorida e latejando. É a mesma resposta que eu dei para a Wanda agora. Tá. Não tem um tratamento específico, analgésico anti-inflamatório, atividade física, pouco sal e o controle desses nódulos. Se o médico já tem a segurança de te mandar voltar 1 vez por ano, você já pode voltar 1 vez por ano, desde que esse acompanhamento seja realmente por um médico especialista, especialmente um mastologista. Perfeito, né? Perfeito. A gente fala bastante de câncer de mama e você falou de algumas alterações que podem acontecer no bico do seio, tá? Daqui a pouquinho, então, separa pra gente falar sobre essa doença, que é doença de Paget. Isso, mas tá dentro do câncer de mama. Dentro do câncer de mama. Tá, então é um desses tipos de câncer que a gente fala aqui. Um deles é a doença de Paget. Tá, daqui a pouquinho, então, a doutora vai falar sobre esse assunto. Tem mais telespectadora na linha, doutora. Obrigada pela participação de todos, viu? Eu falo agora com a Cláudia da Penha, Zona Leste aqui de São Paulo. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bom. Fica à vontade, uma boa tarde para você. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. A minha pergunta para a doutora é o seguinte: a minha mãe, ela descobriu um tumor maligno, né? Tá. Na mama, e vai ter que fazer uma cirurgia. Ela tem 73 anos. Eu queria saber se, por fator de idade, se isso pode prejudicar alguma coisa. Tá. 73, né? Isso. 73 anos. Então, a mãe da Cláudia descobriu, então, um câncer de mama, tem 73 anos, tem que fazer a cirurgia. Ela pergunta se o fator idade pode prejudicar em algo, se tudo bem fazer nessa idade. Então, a gente não sabe, eu não conheço a sua mãe, né, Cláudia? Obrigada pela pergunta, antes de tudo, né? Não conheço a sua mãe. Tudo depende também da vontade dela. Eu não sei se a pergunta é em termos de reconstrução mamária. Nós oferecemos sempre à paciente a alternativa, se clinicamente for possível, de que ela faça a reconstrução. Aos 73 anos, muitas mulheres são jovens ainda, né? São jovens senhoras muito ativas. Que ainda são ativas, que ainda têm um marido, que ainda têm uma vida social e que podem manifestar o desejo de continuar com a sua mama. E ela tem esse direito. Não sei se era nesse sentido que ela perguntou. Às vezes o tumor de mama, o câncer de mama, quando ele aparece numa idade mais avançada, às vezes ele não é tão, vamos dizer assim, perigoso como quando ele aparece numa mulher mais jovem. Mais agressivo numa mulher mais jovem? Às vezes depende, é mais agressivo numa mulher mais jovem. Tá. Tem tumores que aparecem na idade mais avançada que eles são indolentes. Eles demoram muito para crescer, eles demoram muito para dar metástases. Então, a mulher acaba ficando tratada. E por que tirar a mama dela, né? Fazer uma cirurgia mutiladora,
se puder, clinicamente, pelo tamanho, pelo tipo histológico, enfim, pela avaliação toda, se puder ser feita uma cirurgia conservadora com reconstrução. Então, se faz com reconstrução, ou pelo menos na tentativa, você tinha até falado... Se você vai mexer na outra mama, com relação então. à outra mama, que a gente fala é simetrização. Legal. E no hospital público onde eu trabalho, nós oferecemos às pacientes a simetrização da mama oposta. Então, a gente sempre explica, olha, a sua mama vai tirar um setor, ela vai ser reconstruída, às vezes coloca-se silicone ou não, dependendo do tamanho da cirurgia, né? Se for feita a adenectomia ou a mastectomia, for tirada a mama toda, muitas vezes já se coloca uma prótese de mama. A outra mama, muitas vezes, ela é muito maior, vai ficar muito grande, caída, pendente, pendurada, muito diferente, e se oferece de operar e simetrizar e fazer com que elas fiquem o mais parecidas possível. É claro que, com o tratamento, especialmente na mama que teve o tumor, como você muitas vezes, a maioria das vezes acaba fazendo, como a cirurgia é conservadora, acaba fazendo radioterapia complementar. A radioterapia, ela contrai um pouco a pele, o tecido mamário que fica e a musculatura, e aquela prótese acaba subindo um pouquinho. Então, às vezes existe até um segundo tempo que a gente chama de refinamento para voltar aquela mama ao lugar. Quer dizer, as mulheres hoje, elas têm essa oportunidade. Nem sempre foi assim, né? Não. Isso dos últimos 3 ou 4 anos para cá. Aquele susto, aquela mutilação, hoje se transformou numa coisa mais, não é mais suave, não é ter câncer de mama nunca é suave, mas numa coisa que dá para encarar com menos tristeza, né? Com mais alegria de viver. É mais amena, né? Especialmente para o lado psicológico, da autoestima da mulher, que é tão importante. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a doença de Paget e também da importância de fazer acompanhamento psicológico. Porque aquela mulher que estava satisfeitíssima com suas mamas, nunca faria nenhuma cirurgia por algo estético. Nem para aumentar, nem para diminuir. Nem para aumentar, nem para diminuir, super satisfeita. Claro, para viver tem que se submeter, se é parte do tratamento, tem que fazer, né? Mas isso mexe com o lado psicológico. Hoje em dia menos, né? Você falou que hoje a gente tem aí algumas coisas que acontecem. Mas sempre mexe, né? Antigamente, inclusive, alguns homens deixavam essas mulheres. Né? Hoje também, né? Tem muito homem que não tem capacidade de encarar um nem essa doença, tipo, né? A doença, né? Prefere fugir, é uma fuga, na verdade. Perfeito. Né? Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre essa parte psicológica aí que precisa... A mulher tem que ficar bem forte, né? E em alguns casos, isso é tão rápido, doutora. Eu já vi casos de pessoas que foram rapidamente para a cirurgia e não tiveram nem esse momento de preparação. Então, assim, em 1, 2 semanas, 1 mês no máximo, descobriram a doença e já estavam sendo operadas, né? A gente demora um pouquinho mais para a ficha cair, muitas vezes. Esse trabalho tem que ser feito depois também. Daqui a pouquinho, a doutora Regina Maura Zettoni, que é médica ginecologista, continua tirando as nossas dúvidas. A doutora vai deixar o telefone, ela também deixa o site. Portanto, fiquem ligados. Eu sei que o bate-papo tá uma delícia e que com certeza deve ser muito bom ser atendido pela doutora. Daqui a pouquinho a gente passa o telefone, fica tranquilo. Hoje eu recebo a doutora Regina Maura Zettoni, que é médica ginecologista. O tema câncer de mama, ele pode durar diversos programas. Aliás, a gente podia fazer uma semana inteira falando sobre câncer de mama, que teria assunto para tudo isso. O assunto é vasto, com certeza. Queria que a gente falasse um pouquinho da doença de Paget agora. Então, a doença de Paget, ela na verdade, é uma manifestação de pele, na pele, de um câncer de mama. Então, se alguém notar uma coceirinha, uma vermelhidão vindo do bico do seio para fora do seio, às vezes a pessoa passa uma pomadinha de corticoide, passa uma pomadinha de antibiótico, acha que melhorou. Não faça isso. É automedicação da mesma maneira, né? Exatamente. A automedicação mascara um sintoma de uma doença que é grave, né? E que você pode ir o quanto antes ao médico para poder fazer o diagnóstico. Então, se notar alguma alteração de pele na mama, por isso que eu acho importante, Denise, a gente já falou no começo do programa, o autoexame da mama.
ele não tem uma importância tão grande no diagnóstico precoce, mas no conhecimento, no autoconhecimento, a mulher saber como ela é, se olhar no espelho e notar qualquer diferença na simetria da mama, se uma está maior que a outra, não era antes, uma parece ter um abaulamento, o bico está puxado para dentro, está vermelhinho, ou está coçando. Vamos ao médico, vamos procurar saber o que está acontecendo. Pode não ser nada? Pode não ser nada, tomara que não seja. Às vezes é eczema mesmo, às vezes é alergia de um sutiã novo, de uma lingerie, algum tecido, e dá uma coceirinha, dá uma vermelhidão. Mas precisa saber o que é. Em geral, são sinais que nos alertam o médico e tem que alertar os pacientes também. Ninguém vai querer se formar médico só de saber, mas se conhecer é extremamente importante. Com certeza. E essa doença de Paget, então, é algo que as pessoas negligenciam exatamente por isso. Uma coceirinha, um dia passa uma pomadinha, vai mascarando e a coisa vai ficando mais grave. E me preparando para essa entrevista, eu li alguns comentários na internet, porque na internet as pessoas às vezes trocam algumas experiências, mas como não são médicos, às vezes, na maioria dos casos, isso não é válido, né? Então, você trocar experiência é bacana, mas não acreditando que se aconteceu com uma pessoa é o que vai acontecer com você, e se com ela não foi nada, com você também não será nada, né? Procurar o seu médico. Se quiser compartilhar essa experiência, acho super válido, inclusive para tranquilizar as pessoas que possam vir a sofrer com o câncer de mama em seus diversos tipos, né, da doença. Certeza. Mas eu li algo sobre bico invertido. Isso mesmo. A inversão do mamilo, ela pode ocorrer assim, às vezes na gestação, às vezes é de nascença, às vezes a pessoa nasce assim, mas aí a importância, eu me conheço, o meu bico não era assim, inverteu. Assuste-se e vá ao médico. Por que o bico inverte? A mama, ela tem as glândulas que chegam ao mamilo, né? O bico do seio é o mamilo. Então, as glândulas chegam lá, os ductos das glândulas, as fibras convergem ao bico do seio. Quando existe um tumor, mesmo que seja profundo, com o crescimento dele, ele puxa essas fibras e acaba puxando o mamilo junto. Então, essa inversão do mamilo é um sinal indireto de que pode estar acontecendo alguma coisa ruim na mama dessa mulher. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma contraindicação, havendo um diagnóstico de câncer, ou sendo ainda algo a ser estudado que pode muito bem ser benigno, como que a gente conversou aqui, tem alguma contraindicação a mulher dormir de bruços? Não. Tem pergunta aqui, por isso que eu fiz. Não existe contraindicação nenhuma, né? Postural, ou até a própria mamografia, a mulher fala, mas se eu tiver um tumor e fizer mamografia, vai amassar, vai espalhar. Não existe isso, não. Perfeito. Tem muitas perguntas chegando aqui. Pelo Facebook? Pelo Facebook. A Alessandra David Barbosa é a nossa telespectadora muito querida, que sempre participa, portanto... Ela tem 42 anos, eu vou fazer a sua pergunta aqui, viu, Alessandra? Eu vou fazer a pergunta da Alessandra, enquanto a doutora responde, eu me posiciono para dar um recadinho muito importante também para você que está em casa, vai pegando papel e caneta. A Alessandra relata aqui para nós que faz mamografia anualmente e que no ano passado, portanto em 2013, ela fez e o resultado foi calcificação de aspecto benigno. Também fez o ultrassom, a pedido do médico, porque segundo o médico, ela tem as mamas densas, tem a mama densa. E deu acentuação fibroglandular ecogênico. Ela foi orientada a procurar um mastologista, disse que está tudo normal, que era para fazer o exame de mamografia passado 1 ano, então depois do último. Ela achou estranho pedir para voltar só daqui a 1 ano, né? O que é essa calcificação, ela pergunta. Se some sozinho, se precisa de cirurgia, outra colocação que ela faz aqui. Prolongamento axilares também foram constatados então no exame de ultrassom das mamas. Linfonodos nos prolongamentos axilares. Isso. Então, são alterações. Alessandra, obrigada por sua pergunta, viu? Pelo jeito você é uma participante assídua do programa. Sim. Então, as calcificações benignas são calcificações grosseiras, que elas são maiores do que as microcalcificações. As perigosas são as microcalcificações, particularmente quando elas estão agrupadas num determinado setor da mama.
As calcificações grosseiras, elas em geral são benignas, aparecem por depósito de cálcio no leite após a amamentação ou qualquer processozinho que acontece lá e são, assim, simples achados de exame. Com relação a linfonodos nos prolongamentos axilares, também são coisas normais de acontecer, não tem problema nenhum. Doutora, eu vou dar uma paradinha, então. Doutora, toma uma aguinha enquanto eu dou um recadinho. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar sobre essa pergunta da nossa telespectadora Alessandra David Barbosa. Continuem nos assistindo, porque a doutora responde já já. Nos assiste. Recadinho dado. Eu volto a conversar com a doutora. Doutora, tem muitas informações para a gente dar para a telespectadora Alessandra David Barbosa, né? Mas olha, o que ela já faz, que é esse acompanhamento anual, está preocupada, claro, ela quer saber se precisa de repente fazer um acompanhamento mais de perto, mas tendo um bom profissional e seguindo as diretrizes que ele passa, é suficiente, porque qualquer alteração, a gente entende, né? Principalmente que somos mulheres, mesmo a senhora sendo médica, a gente fica preocupado com qualquer alteração que dê em exame, não fica? Com certeza, Denise. E a Alessandra, ela fez uma pergunta bastante interessante, né? Ficou faltando apenas falar da questão da densidade mamária assimétrica que ela viu na mamografia, que o médico viu e encaminhou para o mastologista. E às vezes o ginecologista geral, ele fica em dúvida, né, com a imagem mamográfica, com aquilo que o médico radiologista escreveu e ele manda para o mastologista. Aí chega no mastologista, ele vê que é uma coisa tranquila e ele tranquiliza você, como você foi tranquilizada, Alessandra. Pode voltar daqui a um ano que está tudo tranquilo. Então, fica tranquila que está tudo bem. Vai fazendo anualmente teu exame que está indo bem. Você falou desse autoconhecimento, né? Que é importante, por isso o autoexame também é mais... Você tem o benefício do autoexame quando você se conhece. Exatamente. Né? Quem não se conhece pode achar que tudo é normal e até algo grande, mas que não gera dor, vai passar despercebido. Exatamente. Quando a gente procura o médico, ele dá todas as informações pra gente. Mas a gente tem que fazer o que ele pediu pra gente fazer. Né? Exatamente. Voltar com o resultado do exame. Porque também é uma outra... A gente quer interpretar o exame, né? Ou às vezes acha que porque fez o exame está tudo bem, não leva no médico, só leva no outro ano, né? É que nem gente que fala, eu entrei na academia, me matriculei. Aí eu pergunto, frequenta? Ou só matriculou? É a mesma coisa. Perfeito. Fez o exame, levou para o médico ver? Não levei, eu vi lá, olhei, para mim estava tudo bem. Pesquisei não é assim, na internet. Né? Pesquisei na internet, está tudo bem. E às vezes a gente vê a mamografia, a gente lê o laudo, mas a gente olha e às vezes... até coloca dúvidas naquele laudo e pede uma reavaliação do laudo ou pede uma complementação do exame, fazendo uma compressão localizada ou uma magnificação, olhar com uma lente maior aquela radiografia para a gente ver com a lente maior a microcalcificação e comprimir quando existe essa densidade, como ela falou, assimétrica na mamografia. Tem pergunta aqui, como a gente falou no comecinho do programa. E agora tem pergunta da Ozelânia. Qual a idade correta para fazer a primeira mamografia? Vamos repetir, então? Vamos. Aos 40 anos é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia a primeira mamografia de controle. E essa fica como base para as próximas. Importantíssimo. Sempre, anualmente, ao fazer o seu exame, leve o exame anterior. Vai fazer um ultrassom, porque o médico tem alguma dúvida, leva a mamografia. O médico ultrassonografista se baseia na imagem mamográfica para poder realizar o ultrassom. O ultrassom é um exame que é técnico dependente, né? Depende do médico que está fazendo o exame. Então, se ele tiver uma ideia de que existe uma nodulação, alguma coisa na mamografia, ele já se direciona para aquele lugar para procurar se tem alguma coisa. É importantíssimo. E como nós estamos numa época em que muitas pessoas colocam silicone nas mãos, quem tem silicone também faz mamografia? Faz mamografia, sim. Existe uma técnica apropriada em que se afasta a prótese para trás, o parênquima fica na frente, entre as pás do mamógrafo, e é feito tanto a incidência oblíqua e médio-lateral, como a incidência crânio-caudal tranquilamente. Faz usando a prótese, né? Como anteparo e
excluindo a prótese para a imagem ficar mais limpa. Das duas formas. Tem que avisar, né? Não, eles já perguntam. Isso. Você, quando vai fazer a mamografia, responde a um questionário onde tem lá a pergunta, usa prótese? Agora, o nosso tempo está super terminando, mas o ideal, vamos falar do que seria ideal, era a gente ter um médico e ir nele todos os anos, né? Eleger um médico e ir, porque só levar, claro, se você tem o exame, o registro está ali, né? Mas todo o seu histórico, tudo que a gente tem que contar toda vez que a gente vai ao médico, também não é fácil, né? De repente você tem um histórico aí bem longo, né? Você tem que contar a cada ginecologista que você encontrar e fizer uma consulta. O ideal tem que seria saber ter fazer um né? resuminho aqui. Hoje é mais difícil, né, Denise? É difícil. É difícil. Tem um convênio, muda o médico, muda o convênio, né? Acaba mudando bastante. Doutora, eu quero agradecer demais sua presença. Eu vou passar aqui os contatos da doutora. Eu sei que vocês adoraram, eu também. A doutora vai voltar aqui muitas vezes. 0 operadora 11 2704 7700 2704 7700. Tem também o site, e eu adorei, viu? Vale a pena. Eu não entrei no site ainda, mas conversando com a doutora eu gostei da ideia. www.clinicadoutorfamilia, então é DR abreviado, clinicadoutorfamilia.com.br clinicadrfamilia.com.br. Acessem o site e depois vocês vão ver do que eu tô falando, porque que eu gostei da clínica da doutora. Obrigada por ter vindo, volte sempre. Olha, eu gosto de falar sobre câncer de mama porque eu acho que é um alerta permanente que as mulheres precisam estar atentas. Os homens também. 1% dos cânceres de mamas acontecem nos homens. Então não 1%. É algo que a gente pode não olhar, né? Observar. Obrigada, doutora. Eu que te agradeço, Denise. Quero agradecer a pergunta de cada uma das telespectadoras que mandou para cá, agradecer a audiência que nós tivemos aqui. Com certeza. E agradecer o convite. Com certeza, se você me convidar de novo, eu venho, porque eu gosto bastante do assunto e outros assuntos também na medicina. Bem bacana. Obrigada mesmo. Tá super convidada. A assessora também já está ali. O Walter já está sabendo. A doutora vai voltar muitas vezes. Obrigada pela companhia, pela audiência. Olha, hoje eu encerro o programa te lembrando que existe a oportunidade de você adquirir sua casa própria. Se você acha que a oportunidade não é para você e que não cabe no seu bolso, pega o telefone e liga. 4003-3510. Ou acesse o site tenda.com. Tem ofertas especialíssimas. A entrada parcelada em até 60 meses. Olha, vale a pena você pedir mais informação para os consultores da Tenda que estão agora de plantão esperando pela sua ligação. 4003-3510. Obrigada, doutora Regina Maura Zettoni. Ah, você tem um mutirão esse fim de semana, doutora? Temos amanhã, é verdade, amanhã? Bem lembrado. Amanhã de manhã, das 9 às 13 horas, nós vamos estar lá em frente à clínica, na Zona Leste, fazendo exames de glicemia, medida de pressão, triagem clínica, pediátrica, de visão, testes de visão também, orientações nutricionais e até vai ter uma brincadeirinha lá de atividade física também, bem em frente à nossa clínica. Amanhã, de que horas até que horas? Das 9 às 13 horas. Tá, então não percam tempo. Tem informação no site? Tem informação no site e na nossa página no Facebook também. Clínica Doutor Família, facebook.com/Clínica DR Família. Você encontra mais informações. Obrigada pela companhia, pela audiência. Olhem, aproveitem o final de semana com muita responsabilidade, curtam bastante a família. Deixa eu aproveitar, mandar um beijo para minha estagiária Thay, que está se despedindo hoje aqui. Ela não gosta que mostre ela, mas também não precisa mostrar. Basta você saber que você mora no meu coração, Thay. Obrigada por tudo. Aproveitem o fim de semana até segunda-feira. Tchau.